Muita coisa está acontecendo com o Bitcoin ultimamente, e a famosa investidora Cathie Wood diz que o Bitcoin poderia valer entre 258 mil a 1,5 milhão de dólares até 2030. Mas será que isso realmente vai acontecer? Há uma grande empolgação em torno do Bitcoin essas semanas, pois ele atingiu cerca de 35 mil dólares por moeda e teve uma valorização de mais de 100% esse ano. Tudo devido ao ETF Spot de Bitcoin, que parece estar prestes a ser aprovado. Também quero ajudar a explicar a previsão de Cathie Wood de que, em seu cenário base, não o melhor cenário, o Bitcoin poderia chegar a mais de 600 mil dólares e até 1,5 milhão até 2030. Mas o mais importante, quero fazer algumas advertências sobre os ETFs, quando eles estiverem disponíveis e que você deve ficar de olho. Está parecendo que estamos muito perto da aprovação de um ETF de Bitcoin à vista, o que permitiria uma nova onda de adoção de Bitcoin. Imagine se uma empresa como a Apple, com 167 bilhões de dólares em caixa, decidisse investir 1 a 2% disso em Bitcoin. Em breve, elas poderão fazer isso, e há pelo menos 8 a 10 empresas de gestão de patrimônio que entraram na fila para fazer o mesmo com a SEC. Uma empresa de gestão de ativos, a Grayscale, entrou com um pedido para converter seu ETF de futuros em um ETF Spot de Bitcoin. A SEC, é claro, não permitiu que eles fizessem isso. Eles agiram como Gandalf do Senhor dos Anéis e disseram: "Você não passará". E é claro, a Grayscale os processou e ganhou, e o tribunal decidiu a favor da Grayscale. A SEC poderia ter apelado da decisão do tribunal e lutado contra o caso, mas eles optaram por não fazer isso. Eis um trecho do chefe da SEC admitindo isso. "Não recorremos na sexta-feira passada, acho que isso é preciso. Temos não apenas um, mas vários. Acho que são 8 ou 10 registros que a equipe, e em última análise, a comissão, está considerando para que é chamado produtos negociados em bolsa. O fato de a SEC não ter lutado contra uma decisão significa que eles estão muito mais abertos a aprová-la agora." A segunda razão pela qual o Bitcoin está indo à loucura é por causa do que aconteceu na segunda-feira, dia 23 de outubro. Foi quando o IBTC, que é o ticker do ETF da BlackRock, apareceu misteriosamente no site do DTCC, o Depository Trust and Clearing Corporation. Muitos anacrônicos, mas o que você precisa saber é que todos os ETFs, quando são arquivados e aprovados, precisam passar pelo site do DTCC. Então, quando o IBTC apareceu no site deles, todo mundo pensou: confirmado, vamos pousar na Lua. As pessoas compraram na empolgação, compraram Bitcoin e o preço subiu para 35 mil dólares. No dia seguinte, terça-feira, misteriosamente, o IBTC desapareceu novamente do site deles e o Bitcoin desvalorizou. Aparentemente, foi algum tipo de falha, porque naquele mesmo dia, terça-feira, ele foi listado novamente e o Bitcoin valorizou. Mas isso é um dia atípico na vida das criptomoedas. Fato é que se algum desses ETFs forem aprovados, isso dará ao Bitcoin acesso a trilhões de dólares, que podem fluir para ele, vindo de investidores institucionais, tesouros corporativos e muito mais. E aí, a coisa fica maluca. Ainda quero ajudar a explicar o que considero ser uma das previsões de preços mais famosas para o Bitcoin, feita por Cathie Wood. Se você ainda não a conhece, ela fez algumas coisas incríveis ao longo dos anos. De 2014 a 2021, o dinheiro que ela gerenciava para seus clientes teve uma média de 39% ao ano, mais de 3 vezes o retorno do mercado de ações durante o mesmo período. No auge de 2021, sua empresa gerenciava 50 bilhões de dólares para investidores, em grande parte porque o governo inundou a economia com dinheiro, e então todos os ativos de risco explodiram em valor. Mas é bom lembrar que essas previsões são baseadas em cenários otimistas e dependem da realização desses cenários otimistas. Ela estava ganhando dinheiro, principalmente em ações de tecnologia, mas depois tivemos uma inflação e todos os ativos de risco começaram a entrar em colapso. Infelizmente, o ETF dela encerrou o ano com uma queda de 23% em 2021 e uma queda de quase 6,7% em 2022. Portanto, essa é uma breve contextualização sobre Cathie Wood e por que ela é famosa. Ela não é perfeita, mas teve alguns sucessos notáveis. A previsão de preço do Bitcoin, feita por Cathie Wood, no seu cenário base,
prevê que cada Bitcoin valerá mais de 682 mil dólares até 2030, o que parece completamente insano. Parece que escolheram um número aleatório, entre 1 e 10, 6, e jogaram um dado, sei lá, um dado imaginário de 8 lados e chegaram a esse número de 682 mil dólares até 2030. Mas há uma razão específica para essa previsão. Eis o que precisa acontecer para que o Bitcoin alcance essa marca. Olhe para o gráfico mágico e veja a seguir. Se você não concorda com nenhuma dessas suposições, basta olhar para a coluna da esquerda e ver os números, que representam um cenário ultraconservador ou pessimista. A primeira coisa que quero que você observe é a tesourarias corporativas, que sugere que 2,5% das tesourarias corporativas serão mantidas em Bitcoin. Isso significa que as tesourarias corporativas são um cofrinho de uma empresa. A maioria das grandes corporações tem um departamento de tesouraria corporativa. Não todas, mas a maioria. É onde decidem o que fazer com todo o dinheiro que têm disponível. Algumas empresas pagam dividendos aos acionistas, algumas investem o dinheiro, outras compram equipamentos e algumas simplesmente mantêm o dinheiro em espécie. No entanto, o dinheiro é um ativo que se desvaloriza ao longo do tempo devido à inflação, mas o Bitcoin é o equivalente ao dinheiro que esperançosamente valoriza ao longo do tempo, como historicamente tem feito. Portanto, essa suposição diz que para cada 100 dólares que uma empresa tem em sua tesouraria corporativa, 2,5 dólares seriam investidos em Bitcoin. Isso é uma das coisas que seriam necessárias para que o Bitcoin atingisse esse preço. A segunda suposição é que o Bitcoin precisa representar 10% do volume total global de remessas, o que parece complicado, mas realmente é simples. Sempre que você envia dinheiro para alguém no exterior, isso é considerado uma remessa. Em vez de usar algo caro como o Western Union, se apenas 10% do volume total for enviado em Bitcoin, é isso que essa suposição significa. A terceira suposição é que 1% do tesouro de um Estado-nação precisa ser mantido em Bitcoin. Assim como expliquei com as tesourarias corporativas, isso se aplica a um país. Um exemplo disso é El Salvador, que se tornou o primeiro país a comprar Bitcoin usando o dinheiro de seu país. Se apenas 1% do dinheiro das tesourarias de todo o mundo for mantido em Bitcoin, é isso que seria necessário. A próxima suposição é que o Bitcoin precisa representar 3% de todas as moedas de países emergentes no fornecimento M2, fora dos 4 principais. M2 se refere ao suprimento físico e de dinheiro, e no que se refere aos países, estamos falando das pessoas dentro desses países. Portanto, se 3% das moedas de países emergentes no exterior forem mantidas em Bitcoin pelas pessoas, isso seria um exemplo dessa situação. A suposição seguinte é que o Bitcoin precisa representar 5% da rede de assentamento econômico, o que soa complicado, mas é fácil de entender. Um exemplo disso é quando a Rússia e a China desejam enviar dinheiro um para o outro e eles não confiam nas moedas um do outro. Eu também não confiaria, mas eles podem usar o Bitcoin. Esta é uma ilustração global disso, mas neste caso específico, o que significa mercado endereçável total diz respeito à rede dos Estados Unidos, aos bancos dos Estados Unidos. Portanto, é uma categoria específica no gráfico. Estamos falando sobre quando a JP Morgan deseja enviar dinheiro ao Bank of America e, em vez de usar outra rede de liquidação proprietária, como a SWIFT, que normalmente é cara e demorada, eles pensam: vamos apenas enviar Bitcoin para o outro, converter para dólares e depois nos preocupar com isso mais tarde. É isso que significa 5% do volume negociado de banco para banco nos bancos dos Estados Unidos. A próxima categoria é de 3% de ativos resistentes a confisco mantidos por indivíduos de alto patrimônio líquido, ou seja, qualquer pessoa com patrimônio entre 1 e 5 milhões de dólares, porque a TAM, Total Addressable Market, é global, referindo-se a 3% dos milionários globais com patrimônio entre 1 e 5 milhões de dólares que tivessem Bitcoin, e isso é o que significa. A próxima categoria é de 2,5% dos investidores institucionais. Se eles mantivessem 2,5% de seu dinheiro em Bitcoin, é isso que se refere. A última categoria é 40% da capitalização de mercado do ouro. Se o Bitcoin conseguir atrair parte das pessoas que investem em ouro e chegar a 40% da capitalização de mercado do ouro, é isso que seria necessário.
a capitalização de mercado atual do ouro é aproximadamente 13 trilhões de dólares. Portanto, 40% disso é um pouco mais de 5 trilhões. A capitalização de mercado atual do Bitcoin é cerca de 670 bilhões de dólares. Essa diferença é de aproximadamente 7 ou 8 vezes. Portanto, se você pegar esse fator e multiplicá-lo pelo preço atual do Bitcoin, digamos 35 mil dólares, isso é aproximadamente 4 milhões de dólares. Essa é a matemática por trás disso. Pode parecer complicado, mas é preciso, acredite em mim. Agora, tudo isso parece empolgante, mas não podemos adiantar muito. Portanto, aqui estão 3 avisos para todos considerarem. Aviso número 1. O Bitcoin tem uma chance maior de desvalorizar a curto prazo do que se valorizar. Isso ocorre porque todos estão comprando Bitcoin agora, com base no rumor de que o ETF poderia ser aprovado, de modo que quando a notícia for divulgada, eles podem vendê-lo. Acho que realmente é sensato considerar o que Peter Schiff está dizendo. A curto prazo, mais pessoas podem estar esperando para vender seu Bitcoin do que para comprar. A médio e longo prazo, o preço do BTC provavelmente subirá. Segundo aviso, quando esses ETFs de Bitcoin forem lançados, há algumas coisas que você deve observar. Todo ETF tem algo chamado taxa de despesa. Esta é a quantia de dinheiro que você paga por ano. Não é algo que pagamos diretamente, mas é subtraído de nosso retorno geral. Portanto, acabamos pagando por eles. As menores taxas de despesa geralmente vêm de fundos de índices de mercado amplos de baixo custo, como VTI e VOO, onde a taxa de despesa é de cerca de 0,03% no caso do VTI e do VOO. Isso é considerado barato. No entanto, quando esses ETFs de Bitcoin forem lançados, estou supondo que eles serão muito mais caros, mais perto de 2%, porque é isso que os ETFs baseados em futuros são. Eles são de 2% e esses podem ser ainda mais caros, pois são de Bitcoins reais que precisam ser gerenciados, o que leva muito mais tempo e é mais arriscado. Mas mesmo 2% pode não parecer muito, mas a maioria das pessoas não terá ideia de quanto isso vai custar a elas. Portanto, deixe-me explodir sua mente aqui. Vamos supor que alguém coloca 100 mil dólares em Bitcoin com uma taxa de despesa de 2% ao longo de 30 anos, assumindo um retorno de 8%. Eles acabariam com cerca de 774 mil dólares. No entanto, as taxas custariam a eles 481 mil dólares ao longo de 30 anos. Se você tivesse o mesmo investimento com uma taxa de despesa de 0,3%, como o que mostrei anteriormente, você acabaria com quase o dobro disso, cerca de 998 mil dólares. E é isso que uma taxa de despesa de apenas 2% pode custar a você ao longo de 30 anos. Tão grande quanto 40% de retorno total será eliminado, quando esse dinheiro deveria estar no seu bolso. Aviso número 3. Preste atenção em como eles gerenciam. Alguns desses ETFs gerenciarão de maneira diferente. Alguns terão armazenamento a frio. Algumas serão taxas supostamente mais baixas. Algumas poderão até pagar dividendos. E alguns, presumidamente, farão tudo isso emprestando Bitcoin. Isso é algo que você quer depois de tudo que passamos? Eu não acho que eu gostaria disso para mim, mas é algo que se prestar atenção, porque eles o gerenciarão de maneira um pouco diferente. Deixe-me saber nos comentários abaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo futuro sobre os melhores e piores ETFs depois que eles forem aprovados. Beleza, dito isso, algumas reflexões. Quanto às previsões de preço, acho que a única verdade sobre Bitcoin é que ninguém sabe o que vai acontecer. No entanto, algo a se considerar é que se houver uma recessão, o que muitas pessoas acham que ainda está por vir no próximo ano ou no ano seguinte, os ativos de maior risco, dos quais o Bitcoin faz parte, podem ser mais afetados. O Bitcoin não é prova de recessão, portanto, não é garantido que seu valor permaneça ou aumente. No entanto, para fazer o papel de advogado do diabo, penso que se o Federal Reserve decidir estimular a economia, reduzindo as taxas para nos tirar dessa suposta recessão, isso eventualmente causará mais inflação, que significa que o Bitcoin aumentará de valor. Combinado com o halving, que acontecerá em 2024, haverá mais demanda do ETF e muito menos oferta. Além disso, a inflação proporcionará a combinação perfeita para o sucesso do Bitcoin. Portanto, esses são os dois cenários a serem considerados. Agora, acredito que Cathie Wood está certa de que o Bitcoin valerá muito mais até 2030,
Mas quanto mais, ninguém sabe, porque as capitalizações de mercado não aumentam em linha reta. E aí, concorda com essa visão bullish de Cathie Wood e as minhas ponderações desse vídeo? Deixe seu comentário. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, curta e se inscreva no canal. Até mais!